Para quem é iniciante, muitas vezes não entende o significado e o principal objetivo de certos indicadores. Um dos mais famosos que tem é o oscilador estocástico. Ele pode ser encontrado já na plataforma da MetaTrader antes de você precisar baixar qualquer indicador. E você vem aqui, inserir indicadores, um oscilador. Observe que tem vários, ó. Mas o oscilador estocástico vai estar aqui no final, é um dos mais famosos que tem. E esse oscilador, normalmente esse é o base dele mesmo, o 533, do mesmo jeito que está aí. Ele vai indicar pontos de sobrecompra e sobrevenda, que você pode utilizar para identificar que em certo momento algum ativo já chegou em forte ponto de compra e pode reverter, como aqui no caso ele reverteu nesse ponto aqui, ó. Entendeu? Aqui ele reverteu nesse outro ponto aqui, ok? Uma diquinha simples para quem trabalha, quem é iniciante e não trabalhou ainda com estocástico. Uma das estratégias interessantes é você, toda vez que você for entrar nessa reversão, por mais que eu não seja dos mais fãs de reversão, mas quando você for entrar numa reversão dessa, se essa parte anterior ao ponto que você vai entrar, ela for mais limpa possível, maior é o índice de acerto que você pode ter. Observe que nesse caso aqui, ó, há uma bagunça danada, não existe uma certa definição do mercado se haveria uma sobrecompra lá. E aqui quando ele vai descer para reverter é um pouco mais complicado. Observe que nem sequer acompanhou esse movimento para baixo que ele teve aqui, tentando buscar a sobrevenda lá embaixo. Ok? Então quanto mais limpo for isso, mais comum é dele reverter quando ele chegar lá na sobrevenda, ou se for o contrário, na sobrecompra. Um outro ponto que o pessoal costuma usar como auxiliar, sendo o oscilador estocástico, é quando ele sai justamente dessa linha aqui, que essa linha você pode configurar, ela está em 80%, que é o mais comum, você pode configurar para 90%, 70%, vai de cada um, que é desse ponto de saída, ou então no ponto onde ele cruza lá. Então, é por isso que é interessante você testar em conta demo, se atualizar com o indicador cada vez mais, você pegar intimidade com ele. E a partir da evolução dos tempos, eles vão trocando ou melhorando os indicadores. Hoje nós temos o Value Chart, que é provavelmente um dos melhores. Tem o RSI. Tem vários osciladores e existe um oscilador que eu tenho aqui, que eu tenho que admitir que eu nunca testei em conta real, pessoal, mas eu já usei ele em conta demo para fazer testes. Só que aí, junto de vários testes, acabei que entrando por esquecimento, e eu vou postar essa estratégia aqui no grupo do blog e no YouTube. Esse é um oscilador. Observe que ele marca a bolinha ao ponto do cruzamento, da mesma forma com que eu tratei a estratégia de estocástico. E para não perder tendência, já que eu sou muito fã de tendência, os testes que eu fiz com ela, que deu testes legais, era utilizando esse MTF aqui embaixo, que identificava a tendência do mercado. São tendências dos parâmetros dos time frame, esses quatro aqui são de time frame. Lá na frente, quando chegar lá na frente eu vou mostrar que ele tem o ZM na frente. E a estratégia se baseia em quando esse ponto ocorrer, esse pontinho ocorrer do cruzamento desse oscilador, então você identifica qual é a tendência aqui, para poder você dar uma entrada nessa referida reversão. No caso desse ponto aqui, ele está indicando que vai subir, mas a tendência está vermelha aqui embaixo, então é de queda. Então nesse caso esse ponto eu não entraria, entendeu? É assim que funciona essa estratégia. Essa estratégia é a Oscillator S. Então, nesse caso desse ponto aqui, dessa barrinha vermelha, já é um movimento de entrada, porque aqui embaixo, ó, ele considera os 4 pontos de oscilação da plataforma, do indicador, do ativo,
que estão se direcionando como principal movimento de queda no caso. Então aqui, como ele está o pontinho vermelho, então o movimento é de queda. E aqui há a confirmação dos 4 pontos de tendência de queda, então a entrada para 1 minuto, 5 minutos. Ó. Como aqui está configurado para 1 minuto, talvez essa estratégia ela seja mais condicionada para 1 minuto, principalmente por conta desses pontos que eles se repetem um próximo demais do outro. No caso desse ponto aqui na frente, já não dá uma entrada, porque aqui a tendência é de queda e o ponto foi de verde cruzando para que você desse uma entrada de call, de alta. Então não faz parte da estratégia. Um outro ponto que pode ser observado aqui é o seguinte: se você vai ter um ponto vermelho aqui de queda, então quanto mais em cima essa parte do oscilador tiver, mais característico de queda, mais garantido você vai ter. Porque aqui ele vai estar apontando uma sobrecompra, o ponto do cruzamento e a tendência de queda. Ok? Mas, se for taxativo em excesso também, vai diminuir o percentual de entradas. E aí é de cada um e do seu costume. Aqui mais na frente a gente tem um outro ponto aqui, que ele considera essas entradas como uma tendência de queda. E o ponto dá lá, ó, o pontinho vermelho cruzando, dizendo que é um movimento de baixa. E aí uma entrada para 1 minuto, para 60 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 para 5 minutos também daria. Que o caso dessa outra também até que daria também, não é? Então, ó, observe que 2 entradas seguidas, 2 vitórias. Nesse movimento de queda. Estamos aqui às 3 da manhã, horário de Brasília aqui. Nessa data aqui do dia 13 de janeiro, que foi hoje inclusive, e observe que deu 2 entradas de baixa e 2 vitórias. Aqui ele dá o ponto de novo, mas aí como aqui embaixo são tudo vermelho, então não é parte da tendência, não faz parte da estratégia. Bem aqui, olha a parte de ser taxativo onde entra de novo, ó. Vai de cada um. Se quiser ser um pouco mais conservador, então aqui onde tem esses 3 pontos, você é quem vai decidir se você vai considerar uma entrada desse ponto verde, ó, ou se você só vai entrar quando tiver todos os pontos da mesma cor, ok? Agora, considerando só os pontos da mesma cor, a gente só vai ter consideração bem mais na frente aqui, ó, que vai ser nesse ponto, no caso esse ponto verde aqui. Porque esse aqui ainda deu um ponto aqui vermelho, não considera parte da estratégia principal, sendo o mais taxativo possível nesse ponto, né? Já que ele deu, ó, os pontos azuis dando uma consideração de alta aí, e o ponto verde do cruzamento do oscilador considerando esse ponto de reversão dessa força desse oscilador. Esse ponto vermelho que deu era contra a tendência principal e é desse jeito que funciona. Aqui tem uma derrota, não adianta mostrar só as, não é? E é assim que funciona. Tem 3 vitórias seguidas e uma derrota, né? A estratégia não é ruim. Aqui já é para 8h40 da manhã. Eu nunca testei em conta real. Aqui uma outra vitória. Só testei em conta demo, mas eu lembro de um aproveitamento bem legal. É porque eu tenho muitas estratégias. Isso inclusive às vezes até atrapalha, pessoal. É bom, às vezes você passa pela estratégia ideal sua e você continua insistindo, né? Mas aí eu tenho em HD salvos estratégias até demais. Aqui tem um outro ponto, ó, onde ele dá os 4 e aí ele vai dar o martelo invertido lá. Só que aí esse martelo ele ainda deu uma alta considerada a esse último candle, que foi o candle da entrada, então entrada positiva. Beleza? Essa estratégia, ela é legal, ela é simples, apenas o ponto de entrada deu alta, nesse outro ponto também deu alta e nesse outro ponto também deu alta, todos na tendência, ok? Vou deixar aí postado, vou afastar aqui para frente apenas para mostrar a vocês que esse ponto último de tendência, ele identifica os time frame, M30, M15, M5 e M1, e baixem a estratégia aí, nós estamos às ordens aí.